Como assim aprendemos a amar? O que é isso? Afinal, o amor não é um sentimento incontrolável, espontâneo, hein? O que quer dizer que nós aprenderíamos a amar? Não é o fruto de um encantamento mais ou menos misterioso com o outro? Pois é, claro que sim. Claro que o outro que nós amamos não é escolhido a esmo. Embora eventualmente, isso é interessante, nunca saibamos exatamente dizer o que foi que nos encantou, né? É um certo gesto da mão, um certo olhar, um certo tom da voz. É sempre um certo olhar, não é nunca um olhar certo. É um certo olhar, né? Mas, enfim, o outro que nós amamos carrega consigo, aparentemente, o que a psicanálise chama objetos parciais, né? Que nos fazem sonhar com a ideia de que se ele estivesse conosco, se nós o tivéssemos para nós, nada nos faltaria. Essa sensação, aliás, é tão forte que ela é fonte de várias dificuldades na experiência do amor, porque a consequência disso é que estamos sempre, isso é um parêntese, estamos sempre pedindo ao outro algo que não sabemos o que é, ele também não sabe, né? E pretendemos que esse algo nos complete. É assim, à primeira vista parece uma receita para o desastre, né? Não. Oi, eu sou a Carol Tchoukian, sou comunicadora, pesquisadora de amor. E hoje eu convidei Renato Nogueira, doutor em filosofia, para a gente conversar sobre como fazer o amor ser possível hoje, quais os caminhos, desafios. E a gente vai fazer essa jornada rumo ao amor no Jazz B. Olá, querida, como vai? Muito bom ao encontrá-la. vivo com você. Você acha que a gente está ficando mais fóbico? Porque eu tenho visto muito de... Talvez a gente esteja com mais medo nas relações, porque a gente tem a sensação de que a gente tem mais controle na vida. Então, se eu quero pedir uma comida, ela chega em 10 minutos. Boa. Se eu compro uma coisa, eu traqueio aonde ela está vindo. E numa relação, eu não tenho essa segurança, esse controle. E aí eu não estou lidando com isso, porque eu vejo muito que a gente está ficando atrofiado no ao vivo, no não saber. Então eu já quero logo saber se essa relação está funcionando ou não está, o que isso significa, mas eu também tenho medo de perguntar. Então eu vejo que as pessoas estão usando as experiências passadas como gabarito, e eu falo que no amor talvez a nossa experiência jogue contra nós e não a favor, porque aí eu não tô com você, tô com meu ex-marido, com aquele namorado, com tudo que as minhas amigas me falam. E eu fico tentando, tanto medo de me machucar, que eu busco os indícios. E aí o nosso viés de confirmação vai achar indícios. E a gente logo sai das relações. É porque tem uma coisa que assim, como eu mergulho nessa relação e vivo essa experiência, porque assim, o passado vai estar sempre presente, não tem jeito. E tem também expectativa. Não tem uma relação sem expectativa. Sim. Isso é falso, né? Não tem expectativa nenhuma, o que acontecer, aconteceu, não. Tem que alinhar a expectativa. Muito. Não tem como controlar o outro, né? Como se controlar também. Por que vai acontecer? Eu controlo um objeto, controlo um evento, mas não controlo assim o que eu vou sentir, porque é um sujeito, não é um objeto. E tem uma coisa importante que é, quando eu gosto de alguém, quando está numa relação amorosa, a frustração tem que fazer parte da relação. Muito. Essa é a dificuldade de muita gente. É, porque eu sinto que a gente está confundindo frustração com decepção. Sim, então sim. tem um lugar assim, eu me frustro porque eu esperava algo de você, Sim. e ao invés de eu validar o meu sentimento, tá bom, hoje eu fiquei chateada, tô triste, tô angustiada porque ele não me ligou, eu já leio isso como decepção e acho que você tá menos implicado na relação, né? O que eu vejo é que é quase, quando você falou das expectativas, eu brinco que teve o movimento Corpo Livre, eu acho que a gente tinha que fazer o movimento Expectativas Livres. Porque parece que a expectativa é meio doença contagiosa e vai mostrar para a pessoa que eu estou muito disponível ou vai fazer me atrapalhar. E talvez a gente tenha que validar as nossas emoções, né? É muito bom poder ser atravessado por alguém. E se você se apaixonou, você vai ficar angustiado, você vai ficar ansioso, você vai ter expectativas. Se a gente achar que toda emoção vai jogar contra a relação, eu não vou querer ter, ou eu vou me culpar por ter. E eu vejo que as mulheres se culpam
talvez mais do que os homens, você não acha? É porque você esconde a emoção de você mesmo. Você não quer ser tão ruim, tem medo de lidar com aquela emoção. O medo é um problema. O medo não é um problema se não paralisa. O medo é um problema se ele paralisar. Então, assim, sentir medo. O que o medo me leva? Porque do medo pode vir uma outra emoção, pode vir a tristeza. Eu posso lidar com a tristeza e isso pode me levar a um comportamento para lidar com ela. E ter uma pessoa que é parceira, que possa me compreender. Mas um outro problema é como Sobonfu Fussomé diz, nessa grande filósofa burkinense, que é um outro nunca pode ser tudo para você. Então a gente, na relação amorosa, às vezes, um casamento, um namoro, quer que a pessoa seja a nossa metade e seja a única pessoa que a gente lida em qualquer circunstância. Não. Às vezes o teu terapeuta vai te ajudar, é um amigo, é um trabalho, isso vai resolver uma demanda. Não pode ter uma única pessoa para satisfazer todas as suas necessidades. Isso é fixação, né? E mesmo é compulsão, que, isso é compulsão. E mesmo que a gente tenha várias, sempre vai faltar algo. Eu sinto que a gente está lidando pior com as faltas, né? E daí a gente compulsivamente quer se relacionar. Então, ao invés de eu entender que tem uma angústia minha, que diz respeito à minha trajetória de vida, Sim. eu vou depositar numa crise no casamento e achar que o meu trabalho não tem propósito, então que as minhas amigas estão desarticuladas comigo. Também sinto um lugar de uma vitimização, né? Como a gente não olha pra gente, não valida os nossos sentimentos, nossas incoerências, nossas faltas, eu vou ou compulsivamente me relacionando ou compulsivamente culpando o outro e me mantendo nesse lugar de vítima. Sim. Sempre gosto de defender que amor não pode ter a ver com sacrifício. Isso é um problema. O que é o sacrifício? O sacrifício está relacionado a gente abandonar o que nós somos para poder nutrir o outro. No cristianismo, isso é um Deus. Tem um Deus que fica encarnado para poder se sacrificar para salvar a humanidade. Se a gente quer ser um Deus, a gente vai sofrer. É humano. Então, o amor humano não pode ser incondicional, não pode estar na ordem do sacrifício. Ele tem que ser um amor que a gente consegue dialogar de uma maneira que a nossa humanidade ela esteja sempre presente. Não pode ser desumanizado. Sim. Nem como objeto, nem como menos, nem como mais. Só que essa é uma dificuldade. Porque a gente quer ser perfeito para ser amado. Aí tem o narcisismo em jogo também. Muito, porque daí o sacrifício, ele também, em algum lugar, ele é uma ferramenta de controle, né? Eu fico pensando, as relações de codependência, você faz pro outro, você se sacrifica. E aí, de novo, acho que nós mulheres, a gente ouviu muito isso, do tipo, eu abandonei a minha vida profissional para cuidar dessa família, as gerações de avós e mães falou muito isso, né? Ou mesmo daí pais e mães, eu deixo de comer para me sacrificar por vocês. Eu abandonei a minha cidade para ir atrás do seu sonho e da sua profissão. Só que quando a gente joga isso na cara do outro, isso também vem com uma cobrança, né? Então, assim, eu tô fazendo por amor ou eu tô fazendo porque eu também quero que você se sacrifique? E aí a gente vai ficar numa relação onde as duas pessoas estão se mutilando em nome de um amor que não tá fazendo bem para nenhuma delas, né? Sim, sim. E a oscilação faz parte da vida natural. A gente tem uma coisa contra o tempo, tem uma síndrome de vampiro, né? O que é o vampiro? Esse mito romeno do Conde Drácula, que é alguém que o tempo não passa para ele, que é sempre a mesma coisa. Isso é inumano. O tempo vai passar. O tempo mudam as circunstâncias. Então a única forma de eu lidar com a vida é reconhecendo que o tempo está nos transformando. E aí a pessoa quer ser aquela coisa que ela era antes. Então muita gente tem fixação na paixão. A paixão não dura mais de 24 meses, né? No máximo, 30 meses estourando. Né? Tem muito estudo de neurociência que mostra isso, não tem como durar muito tempo. Natural que não dure, mas natural que a gente possa ter um projeto de relacionamento. E nesse projeto, a gente não vai dar a mesma coisa um para o outro, que depende do momento, das circunstâncias. Por exemplo, tem um casal que está ali, um ganha X, outro ganha X mais 10%. Então, dividir a conta não é dividir 50 para cada um. Um vai pagar 10% a mais. Isso é equidade. Então, o que eu posso dar, o tamanho da força que um dá, não é a mesma coisa que o outro dá. Então, essa métrica pode ajudar ninguém a dar mais, ninguém a dar menos. Pensa uma criança. O que a criança pode dar para um pai? Não pode dar o que o pai dá para ela. Um filho. Né? Tem menos força uma criança para dar para um adulto. Às vezes o bebê só dá o quê? O bebê para um adulto? Um sorriso. Né? Começa a andar. Não posso pedir mais do que isso.
para quem não pode dar o que não tem capacidade ainda. Então isso é muito necessário ver, checar que momento você está profissional, saúde mental, como você falou. E aí isso faz com que te cobre menos, talvez, e fica com menos culpa, porque a dívida e a culpa são elementos ruins para um relacionamento. Né? Se tem dívida e culpa, alguém vai ficar devendo sempre. Se E aí alguém tem uma ameaça de que se tá devendo aqui, vai buscar fora, né? Sim, então sim, tem uma sim. tensão também. O amor se torna um grande tema narrativo com a modernidade. Penso que sem as histórias de amor, a modernidade não teria acontecido. O sujeito moderno precisa de ficções. Por quê? Porque é um sujeito que não tem destino, um sujeito que, em princípio, se inventa, tem a tarefa de se inventar. O repertório das ficções literárias, mas que hoje são filmes, televisão, tudo o que vocês quiserem, músicas, letras e companhia, o repertório das ficções se constitui quando a modernidade triunfa. É porque o sujeito moderno precisa de um repertório do possível com o qual sonhar, um repertório de devaneios com o qual inventar a vida. O sujeito pré-moderno não tem esse problema porque fundamentalmente não tem a tarefa de inventar a vida. A vida está em grande parte decidida por onde ele nasceu, em que posição social, reproduzindo ou tendo que reproduzir que tipo de missão social e trabalho dos pais que seja, e caramba. Bom, o sujeito moderno é um sujeito de quem se pretende que seja autônomo, né? Portanto, ele tem que se inventar. Portanto, ele precisa de devaneios, precisa de ficções. Muito obrigada. Por favor, eu ia trocar e te virar. O assunto é amor? O assunto isso é assunto que vai render para a vida toda. Tem um psicólogo que chama John Gottman, que estuda só relações de casais, e ele fala que tem uma conta de 5-1. Então, que para você zerar algo negativo da relação, então uma briga, um desentendimento, uma patada, você tem que trazer 5 coisas positivas. E que podem ser coisas positivas simples, do tipo, nossa, esse café tá uma delícia, ou acho que você fica ótimo de verde, ou você sabia que eu vim pra cá ouvindo aquela música que você adora? E a gente vai parando de colocar essas moedinhas de pequenas gentilezas na rotina, né? Sim. Que às vezes é falar sobre coisas boas, porque eu sinto que o parceiro, ele vira o muro das lamentações, e é ótimo a gente ter alguém com quem desabafar, mas a gente também tem que ter esse exercício mesmo, que é a prática, né? Acho que uma prática do amor de poder elogiar, de fazer uma pequena gentileza, um pequeno ritual. E que dá pra gente ser romântico no amor, né? Dá pra ter romantismo no amor sem que a gente esteja no amor romântico. Porque eu sinto que a hora que as pessoas jogam fora o amor romântico, elas também estão jogando fora as gentilezas, a delicadeza. Tem um lugar também um pouco de uma ditadura da liberdade, né, que é não sou obrigado a nada e os meus desejos, minhas necessidades. E na confluência também tem uma renegociação constante, que eu vejo que a gente está fazendo menos. Eu fico pensando o quanto também o mundo dos aplicativos faz com que a gente também fique mais intransigente, né? Assim, não só os aplicativos de relacionamento, mas o Instagram. Hoje em dia a gente tem uma sensação de que a gente tem mais contatos e você pode flertar com mais pessoas ao mesmo tempo. Então, o pedágio de saída de uma relação às vezes parece menor, porque tem muitas pessoas pseudo-interessantes. Você sente que a gente está ficando mais desfocado por causa desse paradoxo da escolha, assim? Acho que essa coisa do foco é interessante. Tem duas coisas. Uma coisa que é essa ideia de uma prerrogativa do amor romântico para a gente ser delicado, ser gentil, para a gente demonstrar nossa emoção. Não é prerrogativa do amor romântico. E nos aplicativos tem um mercado afetivo que está em redes sociais. A gente pode escolher alguém como escolhe um produto, em última instância. Como se encaixa no sonho. E aí tem algo que escapa, que é o mistério. E aí tem um negócio que pode parecer, como diz a geração mais jovem, né? Cringe. Minha filha adolescente fala que isso é cringe. Pai, isso é cringe demais.
que é o seguinte, caramba, tem uma dimensão que é do mistério da experiência, que é o mistério da vida, né? Que é uma dimensão do inexplicável. Como é que eu acesso isso, que tem ali elementos, mas não é um produto que se encaixa numa demanda de satisfação que eu posso listar. E nem numa leitura da narrativa, né? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas começam a falar com alguém, daí você vai stalkear a pessoa numa narrativa que ela construiu na internet e a partir daquela narrativa você já faz suas interpretações e já chega no encontro querendo também ser o melhor produto para ser comparável a ele, né? Então estamos aqui na mesma prateleira. E aí eu sinto que a gente já chega no encontro querendo acertar. Ah, eu vi que você gosta de café, então eu marco num lugar de café. Eu vi que você mora no Rio, eu já falo que a minha avó mora no Rio. A gente vai buscando as similaridades ao invés de dar espaço para o mistério e para o não saber. Porque talvez eu acho que eu vou falar aqui de filosofia e vou te impressionar porque você é filósofo e você vai gostar de saber da minha hortinha e do amor que eu tenho pela hortinha, né? Eu sinto que a gente também talvez esteja tendo encontros menos profundos porque a gente está querendo acertar o tempo inteiro, falar coisas incríveis, falar o que o outro vai gostar. E não dá para saber o que o outro vai gostar, né? Isso é, porque tem um grau de similaridade que pode ser interessante, que é uma ambiência ali, mas essa tentativa de prever completamente, não tem como prever tudo, mas tem um nível, né, de talvez uma faixa daquilo que te encante, né? Daquilo que na nossa fantasia, na nossa neurose, é a pessoa que se encaixa. Tem isso, né? Sim. Como essa neurose se materializa nas redes sociais. Quando eu falo que essa neurose, uma fantasia, cada um de nós tem uma história, uma trajetória com a nossa família, mais ou menos funcional, e que a gente teve modelos de amor, de relacionamento. Isso vai criando em nós uma fantasia. Então, às vezes, a gente, na clínica, na terapia, na análise, reconhecer, caramba, é esse tipo de pessoa que me encanta, que eu tenho uma primeira atração. Aquela compulsão à repetição. Sim. Quem não, né? Sempre namorou gente parecida. Então, isso é muito bom. Sabe o que eu falo? Que eu cansei de pessoas interessantes, quero pessoas interessadas. Porque acho que, principalmente no começo das relações, as pessoas querem se mostrar muito interessantes. E delas falam delas. É tipo um aplicativo. Você vai lá na bio e a pessoa faz como se fosse o RH e está indo para uma entrevista de emprego. Então, os meus feitos, minhas qualidades, minhas viagens, meus sonhos, minhas metas. E eu falo que talvez a conexão se dê no estar interessado. No reparar que a pessoa tomou café sem açúcar e no segundo encontro você já trazer sem açúcar. Isso, você acha que a gente está mais querendo se fazer de interessante do que se interessar no outro? Eu acho que sim, porque tem um mercado de afetos, né? Esse mercado de afetos é uma questão que, ou seja, a pessoa de alguma forma se torna um certo produto, uma mercadoria. Uma mercadoria, nós trocamos alguma coisa. Eu troco um café por uma nota, por um pagamento. Agora, uma relação não é da ordem da troca. Essa é uma questão. Uma relação é da ordem do compartilhar. E aí, meu mestre, né, Antônio Bispo dos Santos, né, o grande intelectual Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, ele vai falar do compartilhar, da confluência. Então, é diferente trocar uma coisa com alguém. Porque trocar, eu dou algo, você me dá. E até o Lacan já dizia isso, né? Amar dá o que você não tem. Sim. Não é dar o que você tem, né? E a confluência, o compartilhar, é como eu experimento alguma coisa junto com alguém. Eu não tenho exatamente um ganho, não tenho uma relação de lucro. Isso é uma dificuldade, porque tem uma relação de ganho existencial, que não dá para contabilizar exatamente. Ao mesmo tempo que tem uma contabilidade. Essa pessoa que está com você ajuda você a encontrar o seu caminho, você a ter tranquilidade para tocar a tua carreira, te dar suporte quando precisa. A Esther Perel tem um TED maravilhoso que fala sobre a infidelidade. E ela fala que hoje as pessoas vão casar, em média, 2 a 3 vezes. E que talvez a gente case de 2 a 3 vezes com a mesma pessoa. Porque tem isso da gente refazer os acordos, né? E ela traz um dado lá que eu acho interessante, que ela fala que as pessoas traem não por conta de uma crise na relação ou por uma atração àquela terceira pessoa, mas porque elas querem retomar um lado delas que elas deixaram para trás. Então, putz, o meu lado aventureiro, o meu lado mais leve, jovem. E eu fico pensando, por que não tentar resgatar isso dentro da própria relação? Porque a gente vai tornando a relação um lugar de burocracia, de pequena empresa,
E aí você vai buscar a paixão fora. Mas daí a hora que essa relação fora vira a relação, você vai buscar num outro lugar, e num outro lugar. Sim. Ao invés de trazer pra cá, né? Eu gosto muito da Sobonfu Somé nessa ideia de que relação amorosa é uma canção do espírito. Essa é uma tese que ela defende para dizer o quê, né? A palavra espírito em filosofia quer dizer vida. Canção pode ser ritmo. Então tem um ritmo da vida. Então uma relação é quando a gente consegue imprimir um ritmo em que a nossa vida fica mais confortável. Nesse sentido, a gente tem que buscar muito mais a zona de conforto, que não é preguiça no sentido mais comum do termo, mas é como eu consigo ter uma interação com alguém que me ajuda a encontrar minhas melhores potências diante das dificuldades também, mas eu consigo estar mais consciente disso. Então tem uma canção do espírito, um ritmo que a vida encontra melhor, porque essa relação com essa pessoa me dá essa segurança. Tem segurança psicológica de falar o que está pensando, falar o que sente. Então, isso é uma intimidade. Ter intimidade é importante, mas não é fácil ter intimidade. E que o acomodado não é menos, né? Porque eu Não. sinto que o conforto, a gente está tão viciado nesses amores tórridos, nessas paixões explosivas, que parece que o conforto é, né, um amor morno. Eu fico pensando Sim. Cazuza, né? Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Será que a gente quer mesmo a tranquilidade? A gente está tão viciado em muitos estímulos que a gente até estranha esse conforto. Eu acho que é estranho porque tem essa coisa, rede social, forma de aplicativo, e esse repertório nosso, que assim, a filmografia do amor, ela tem muito a ver com o amor romântico, né? Essas paixões, às vezes impossíveis, e essas reedições de Romeu e Julieta, né? De várias formas também, e que tem a ver com algo assim, uma paixão radical, né? Algo ali, que a gente pode ver essa paixão. E essa paixão pode ser vivida, mas não o tempo todo. Sim. Que nada é o tempo todo. E ela tem que se transformar em ação, né? Eu acho. A gente super fala de Bell Hooks. Bell Hooks, isso aí, pensei que o amor junto. tem que ser um verbo, né? E não um sentimento. E eu sinto que às vezes a gente fica inebriado pelo sentimento, mas também não se compromete com a ação. E eu ouço de muitas mulheres, não quero fazer para não pressionar, o homem que tem que vir atrás. Se é uma canção, se é uma dança, sim, a gente precisa fazer junto, sem ter medo. Né? Eu sinto que as pessoas estão cada vez com mais medo de fazer um próximo movimento ou de puxar uma conversa difícil dentro de um casamento. Sim. E estão pensando muito, sentindo muito, mas fazendo pouco efetivamente pelas relações, Tem muito né? medo do abandono, né? Medo da rejeição. E aí é Freud puro, né? Totalmente, Total. Freud. Medo da rejeição, né? A pessoa pode me abandonar se eu não for o que ela imagina o que ela deseja. Então, assim, eu quero me encaixar no desejo do outro. Tem isso também. E assim, todos seremos abandonados, né? Eu fiz um curso uma vez com a Cauana Mestre, que é uma psicóloga, e ela contou uma história que eu acho linda. Que ela falou que a avó dela era noiva de um homem. E aí ela estava estendendo roupa no varal e passou um outro homem com uma blusa puída. E ela via os pelos saindo pelos furos da blusa. E ela se apaixonou. E aí ela desfez o noivado e falou com a família, e foi um auê. E no fim casou com o tal do homem do cavalo, que era o avô dela. E ela brincava contando para as netas, eu me apaixonei pelo seu avô pelos furos. Cara, E eu acho que é uma imagem bonita, Bonito, porque a gente se apaixona pelas pessoas pelos furos delas, né? Pelas isso, faltas, bonito, pelas isso é bonito, dores, isso pelas é bonito. incoerências. Por isso eu quero agradecer esse Carol aqui, tá com a gente aqui. Carol, que maravilha. Muito obrigada. Que beleza, que beleza. É uma honra falar e fazer amor. Então, fazer amor, gente. Sim, fazer amor é a gente estar aqui no nosso dia, nosso cotidiano. Muito obrigada. Se o amor é o motor ideológico do individualismo, e historicamente o meu afeto passa na frente, é lógico imaginar que ele não celebre o casal, mas ele celebra os indivíduos no casal. Então a ideia é que amar é idealizar o outro, transformá-lo em nosso ideal, de tal forma que ele nos amando, a gente teria o intenso prazer de ser amado por nosso próprio ideal. Esse é um truque legal, ou seja, te amo, te acho belíssima, porque assim, você correspondendo, sentir-me amado por meu próprio ideal de beleza, que é muito legal. Agora, notemos que é mesquinho em termos, porque
É esse mecanismo que faz que o amor é verdadeiramente um grande motor de mudança subjetiva. Primeiro porque quando idealizo o outro, de alguma forma, acabo transformando de alguma forma. Acabo obrigando a levar em conta o ideal que estou impondo nas costas dele ou dela. Segundo, porque querendo ser amado por esse ideal que coloquei nas costas de meu objeto amado, eu também me aproximo de meu ideal e mudo.